Olá, exploradores da felicidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast 3.1. Pode ser. Pode ser, né? Uma nova geração, uma nova fase aqui do nosso podcast. Vocês lembram que a gente falou para vocês que agora é quinzenal e a gente vai fazer um upgrade. Então a gente vai mudar um pouquinho esse cenário. E para mudar esse cenário, nós estamos trazendo aqui um filme. Um filme para inspirar a gente. A gente vai discutir sobre o filme. O filme tem na Netflix, vocês podem assistir. Não vou dizer pra vocês que a gente não vai fazer spoiler, porque a gente vai fazer spoiler do filme inteiro, mas vale muito a pena assistir. O filme que a gente vai tratar hoje se chama O Céu é de Verdade, tá? Tá na Netflix, pode correr lá, assistir. É magnífico o filme. Esse filme, ele trata de vários assuntos. Tanto quanto fé, milagre, reza, amor, família. E um tema que nos deixou muito intrigados, que a gente achou muito legal trazer aqui para vocês hoje, que é a experiência quase morte que apresenta no filme, certo? E para a gente falar na mesma página aqui, nosso mesmo conteúdo, prazer, eu sou a Fernanda Sanches e esse é meu amigo Fábio Miquio. E o Fábio Miquio vai explicar para vocês que sem educação a gente logo no 3.1 nem se apresentou, né? Quem tá vindo pela primeira vez, né? Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Então, o Fábio vai explicar pra gente um pouco do filme. Ele vai fazer spoiler, tá? Depois vocês odeiam ele, não tem problema. Mas vale a pena. A gente não vai conseguir contar tudo. A gente vai dar umas pinceladas naquilo que se refere ao tema de hoje, que é a experiência quase morte. Antes de tudo, é importante falar que essa história é baseada em fatos reais. Aconteceu de fato, né? E esses fatos geraram um livro que depois gerou o filme, que está na Netflix. Ainda está no catálogo na data da gravação desse episódio. Então, corre lá para assistir, tá bom? Então, vamos contextualizar. A gente está falando de uma família chamada Burpo, o sobrenome Burpo. E nessa família, o pai, o Todd, é um pastor, né? Ele atua dentro de uma igreja, né? Pregando, falando sobre Jesus, sobre os ensinamentos. E ele tem um filho, ele tem uma filha e ele tem um filho. Só que o enredo todo gira em torno do filho, que é o Colton Burpo. Aos 4 anos, em 2003, ele teve uma apendicite. Isso, né? uma apendicite. Isso. E aí deu uma inflamada e não teve jeito. Ele foi para o hospital fazer uma cirurgia e os médicos super preocupados, já estavam meio sem esperança de que ele ia sobreviver a esse problema dentro da cirurgia. Mas o milagre aconteceu, ele sobreviveu. Ok? Só que o que acontece nos próximos meses é o que é mais extraordinário nessa história. Esse menino de 4 anos começou a relatar aquilo que ele viveu durante a cirurgia. Então ele diz que ele encontrou anjos que cantavam para ele, que ele se encontrou com Jesus, assim que ele identificou. Jesus andava a cavalo, né, dentro do relato dele. Ele encontrou a irmã dele, só que não a irmã que estava viva, a irmã que tinha falecido muito antes dele nascer. Foi um aborto espontâneo que a mãe dele teve e que essa menininha apareceu para ele nessa experiência quase morte. O Colton não conheceu o avô dele, ele também já tinha falecido. E o avô dele foi lá conversar com ele durante a experiência quase morte. Ele não conhecia. Quando ele relata isso para o pai vai buscar fotos tal, e mostra a foto para o filho dele e ele fala, é ele que eu conversei, o meu avô. Né? Olha só que interessante, o menino não conhecia essas pessoas. E elas foram lá, conversaram com ele. E depois a mãe e o pai, a mãe estava mais descrente ainda que o pai. O pai estava numa ânsia de querer saber o que estava acontecendo. Né? A mãe, ela ouvia os relatos, mas ela não dava muita confiança. Né? Afinal, um menino de 4 anos, né? Fantasiava muito e tal. Mas quando
o Colton falou da filhinha, que a mãe era super apegada ainda, aí ela não teve dúvidas. Não teve dúvidas que alguma coisa aconteceu na mesa de operações, não no corpo físico, né? Alguma coisa aconteceu na experiência dele. Então veja só, quantos fatos, né, aconteceram durante esses momentos, e que traz um certo mistério. Atrás da orelha. Exato, né? Como que a gente vai poder explicar isso? Então, isso são alguns fatos, tá? Existem outros que o filme vai contar que são muito interessantes. Vou dar mais um spoilerzinho, né? O pai, durante a cirurgia do menino, estava na capela do hospital, mas brigando com Deus. Brigando, por como que você vai tirar o meu filho, tal. E o menino fala, eu vi meu pai, né, discutindo, né, brigando com Deus. Eu vi minha mãe ligando para todos os conhecidos dela para rezar por ele. Né? Olha só, como que ele consegue ter visto, como ele conseguiu ver tudo isso? Então, para de fazer spoiler. De fazer spoiler. Então, vou tesourar ele aqui. Vamos lá. Vamos entrar um pouco na questão do que é a experiência quase morte. Então, explica pra gente o que é a experiência quase morte. Isso. Durante o momento que uma pessoa passa por um acidente, quando ela está num processo de cirurgia, ela é sedada, né? Quando, por exemplo, ela está se afogando e fica sem respiração, e em pequenos momentos, né? Em poucos minutos, existe a morte clínica. A morte clínica é diferente da morte biológica. Na morte clínica, o cérebro não para de funcionar. Né? Numa parada cardiorrespiratória, num afogamento, por exemplo, ou num acidente de carro, quando a pessoa, os batimentos cardíacos dela param, o coração para, ela para de respirar, existe ainda uma quantidade de oxigênio no cérebro, que alimenta esse cérebro e mantém ele vivo. Então, enquanto essa morte biológica não acontece, é o período em que a experiência quase morte acontece. Né? Então, para quem está de fora, pode ser alguns minutos, segundos, minutos, né? O suficiente para o cérebro ainda continuar oxigenado. Mas para quem está vivendo a experiência quase morte, não são poucos minutos, porque é tão intenso que ela vive, é tanta coisa que ela sente, que ela experiencia, né, em termos de emoções, em termos de entendimento, de relacionamento, que parece muito tempo, né, muito rico. Então é isso, a experiência quase morte, aí o quase é que tem maior força, é que foi, vai ou não vai, entendeu? Vai ou não vai. Tá indo, mas não vai ou não né? vai, entendeu? Então, é quando essas pessoas, elas retornam, né, a sua consciência, retornam ao corpo físico e dá continuidade para a vida dela. Aí a grande questão é, então, aonde estava a consciência dela nesse momento? Eu acho que aquele momento da fase é assim, meus queridos, que você tá quase morrendo, aí chega alguém e fala, vamos ver as suas mensagens do WhatsApp. Quem falou com quem, o que você falou de quem, e aí é quase, ou você vai ou você volta, entendeu? Uhum. É bem assim. É, exatamente, né? Existem relatos mesmo, né? E a gente encontra diversos no YouTube, né? em livros, que falam, olha, né? Alguém, um anjo, alguém falou, um parente que já tinha falecido, ainda não é a sua hora. Volta lá e cumpre o seu papel, sua missão lá que você tem que fazer. E assim, né? Mick, a gente tem duas visões aí. Sim. Vamos falar a verdade, né? A gente tem a visão tanto espiritual da situação da fase da experiência quase morte e da ciência. Exato. Né? Vamos explicar um pouquinho, tratar delas um pouquinho? Vamos sim. Então vamos começar. Vamos começar pela espiritual? Espiritual. Maravilha. Então vamos lá. Então explica para mim como é o ponto de vista da experiência quase morte na fase pelo ponto de vista espiritual. É muito interessante, embora muita gente possa não acreditar, né, mas
e é uma experiência muito subjetiva mesmo, é difícil de falar assim, eu vou te provar que isso existe. Não dá, porque a pessoa que viveu aquilo, ela tem a convicção do que ela passou. Eu acredito nessa visão espiritualista. Não vou dizer que a ciência não tem pontos interessantes para argumentar, mas eu acredito muito no que eles propõem. Né? Posso dar um piteco agora? Claro. Só um pitequinho aqui, Enquanto gente. isso, eu vou tomando uma Toma água. uma aguinha. Um piteco aqui. Olha, lembra que o podcast passado a gente falou sobre informações, conhecimento e sabedoria? Então, o que a gente quer trazer nesse novo podcast para vocês? Informações. Então, assim, pega a informação que a gente vai trazer, observa ela, vê se ela cabe para você, se ela serve para você. Você pode falar assim, eu não acredito em vida depois da morte. Eu não acredito que existe essa fase de quase morte. Tudo bem, mas assim, vamos pegar a informação, né? Vamos ver essa informação. Porque daqui pode ser que você tenha uma experiência e falar, nossa, existe mesmo, podia ter passado por isso e a coisa podia ter sido mais fácil se eu tivesse escutado o Fábio e a Fernanda. Né? Então, explica pra gente assim, na parte da espiritualidade mesmo. Tá, Joia. O que a espiritualidade... Os espíritas têm uma explicação também nessa vertente, né? Mas vou dar uma explicação daquilo que eu já estudei, daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Nós somos formados por vários corpos, vários veículos. O corpo físico, esse de carne e osso que a gente tem aqui, é um deles. É um veículo. Por ser veículo, ele transporta o que é a nossa consciência. Então, a nossa consciência se expressa através do veículo físico. Quando esse veículo físico, por algum motivo, ele está incapacitado de transmitir aquilo que a minha consciência quer transmitir, ele se utiliza de um outro corpo, que a gente chama de corpo astral, perispírito, que ele está entrelaçado com o nosso corpo físico. Ele está presente aqui. Quando a gente sente alguma emoção, a gente tem uma repercussão física, um fiozinho na barriga, né, dá aquela nó na garganta, só que a parte física que está sentindo, quem está sentindo de fato é o meu corpo das emoções. E é nesse corpo que também está a minha inteligência. Tem o meu cérebro, que faz as sinapses, as conexões, mas aonde está a inteligência é nesse corpo emocional. Enfim, o que acontece numa experiência quase morte? Esse entrelaçamento que ocorre entre os corpos, ele se afrouxa, ele se desconecta. O meu corpo astral, ele se desconecta do físico. Então, o meu corpo físico está ali, no caso do Colton, a cirurgia estava acontecendo com ele, só que a consciência dele não estava mais no corpo físico, estava nesse corpo emocional. Então, nesse corpo emocional é que ele estava tendo todas essas experiências quase morte. É lá nesse corpo emocional, no plano astral, é o plano onde esse corpo consegue se manifestar, assim como o corpo físico se manifesta no plano físico, o corpo astral se manifesta no plano astral. Então, ali que ele encontrou o avô dele, a menininha, Jesus, os anjos, né, que também estavam em seus veículos astrais. Então, essa é a explicação que ocorre do ponto de vista espiritual, simplificando bastante. Né? Existem relatos, e isso é muito interessante, é aí que a gente tem que começar a observar as coisas. Os relatos, eles são muito parecidos de uma pessoa para outra. No final do episódio, a gente vai trazer algumas estatísticas. Fica até o final, que é muito interessante. Então, a maioria das pessoas relatam que passaram por um túnel escuro e viam uma luz no fim do túnel. Né? Então, esse é um momento que ele está se projetando, que a gente diz, né? Está saindo desse entrelaçamento do corpo físico e corpo astral e está se desconectando. Outro relato é que ele consegue, então, sentir uma paz muito grande. Muita gente relata isso. Um bem-estar, uma paz muito grande, um amor. As pessoas com quem o Colton, né, conversava transmitiam um amor muito grande e ele sentia esse amor. E muita gente relata isso. Né? Então, quando existe esse desvínculo mesmo e a pessoa ela tem uma índole boa, ela é uma pessoa
boa na sua essência, na sua manifestação aqui nesse plano, na Terra, ela vai encontrar com pessoas que estão na mesma afinidade, né? Estão na mesma linha de vibração. Então, por isso que ela encontra essa paz, esse amor, porque encontram pessoas que são bondosas também, generosas como ele. Né? E a gente pode até pensar assim, sabe? Que nem eu falei, gente, informações, conhecimento, sabedoria. Vamos seguir essa linha. O 3.1 agora é assim, hein? Então, assim, eu penso assim, né? Quem nunca ficou sabendo da história da Bíblia? Né? Então, assim, Jesus foi um cara que veio aqui na Terra, fez coisas boas, de repente ele morreu, né? Passou um tempo, ele ressuscitou, né? E ele estava onde? Se ele morreu, ressuscitou, ele estava onde? Ele ficou lá na pedrinha escondido. Daqui a pouco eu saio. Não. Né? Então, assim, fala assim, mas eu sou católico. A gente não tá falando de religião. A gente tá falando de fatos. Né? De fatos. Aconteceu isso com o menino. Aconteceu isso com Jesus. Até você pode andar na estrada e você vê, Jesus vai voltar. Vai voltar da onde? Entende? Então, assim, são informações que a gente tem que pegar. Né? Que, por exemplo, pode ser que exista vida depois da morte. Pode ser que não. Né? Com certeza. Só que eu penso assim, né? Tipo, não, gente, pelo amor de Deus, a gente rala tanto aqui pra fazer coisas boas, pra fazer o bem, pra andar na linha, pra acabar tudo em pó. Não, pelo amor de Deus, não, é desanimador, desanimador. Então, essa parte que você traz da espiritualidade, ela tem um conto, né? Tipo, vamos falar um conto. Cada região, ela conta da sua forma, entendeu? Sim. Que existe vida depois da morte, né? Então, cada religião, se você pegar a fundo, olhar bem o que está escrito, mas olhar bem mesmo, porque às vezes é entre linhas e você não está percebendo. Existe alguém que foi para algum lugar e reencarnou depois, ou deu os fatos de uma experiência quase morte, né? Então, existe de fato isso, né? Eu não tive uma experiência quase morte, que eu ainda não morri. Você quer ter? Não, gente, não agora. A gente pode fazer na frente não, valeu. Mas vai que dura 3 horas, esse episódio só meia hora, você tá doido? Então, nunca tive, mas eu tive uma experiência que eu lembro muito bem dessa experiência. Foi quando meu sogro, ele teve um AVC, estava internado na UTI, né? E eu tava em casa, eu fui dormir, eu tinha acabado de chegar do hospital, porque eu ia ver ele todo dia no hospital, era de manhã, era de tarde e à noite. Eu ia na visita da tarde e da noite, todo dia, os 15 dias que ele ficou internado. E aí um dia eu cheguei em casa e fui deitar, né, fui dormir. Quando eu tava dormindo, eu tive, vamos dizer que eu achei que era um sonho, mas na verdade chama projeção. Exato. Entendeu? O meu corpo físico estava em repouso, o meu astral, que é o que o Mikio falou, foi até o hospital, né? E quando eu cheguei no hospital, ele tava do jeito que eu tinha deixado e tinha um senhor passando a mão no cabelo dele. Que ele não tava com o cabelo, na verdade, ele tava com a cabeça enfaixada, né? Então ele tava passando a mão ali. Aí ele virou pra mim e falou assim, fica tranquila, agora eu vou cuidar do meu menino. Porque quando eu precisei cuidar dele, eu faltei. Por negligência minha. E eu olhava aquele homem e falei, meu Cristo do céu, quem é o senhor na fila do pão? Que eu nunca vi aquele homem na minha vida, né? E eu fiquei olhando. E eu fiquei reparando vários detalhes dele. E quando eu acordei, a gente foi pra cá, eu levantei e tal, aí a família veio, a gente foi conversar sobre o que estava acontecendo e tal, não sei o quê. E eu nunca tinha visto o pai do meu sogro. Nunca vi foto, nunca vi nada. E eu falei, nossa, olha que estranho. Eu tive um sonho, e a gente fala, eu tive um sonho, né? Porque primeiro você acha que é um sonho. Sim. Fala, nossa, eu tive um sonho de um senhor, e eu expliquei como era o senhor, né? E a irmã do meu sogro falou assim, nossa, parece meu pai que você tá descrevendo. Aí eu falei assim, eu não sei, porque eu nunca vi foto do seu pai, nunca vi seu pai, né? Aí ela foi na casa dela, que na casa do meu sogro não tinha. Ela foi na casa dela, trouxe uma foto e falou pra mim, era esse homem? Eu falei, era.
Olha. Então, assim, olha uma experiência para você ver assim, ó. Você tem um corpo astral e você tem um corpo físico. E você pode ter experiências, né? Com Exato. pessoas que estão no depois morte, não é nem quase. Esse já foi morte. Então, tá desencarnado, né? Que a gente fala. Então, olha só. É o que eu falo. São informações. Entendeu? São coisas que aconteceram comigo que eu falei assim, não, eu não posso mais bater na tecla falando assim, não existe. Eu, por essa experiência, não posso. Então, a gente vê uma semelhança muito grande, não é? Sim. Entre um processo de uma experiência de projeção, a gente chama de projeção astral, porque justamente você sai no seu veículo astral para o plano astral com a experiência quase morte, né? Onde a pessoa também acontece isso. Sim. Né? Ambos, tanto você quanto uma pessoa que passou pela experiência Não estava morta, não. quase morte, retornam para o corpo físico. Sim. E dão continuidade para a sua vida. Isso. E isso acontece, gente, com todos nós, todos os dias. Quando a gente adormece, a gente tem essa separação. Alguns ficam próximos do corpo físico, outras pessoas vão para outros locais, né? Mas isso é um assunto para um outro episódio, para a gente trazer aqui sobre projeção astral, que é muito interessante. Muito legal. Gente, a gente vai falar sobre espiritualidade, vamos falar de bastante coisa aqui, tá bom? Informações. Isso, cabeça aberta, mente aberta, sabe? Porque, de repente, é uma informação que agora não faz sentido, mas que nem a Fernanda falou, acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, de repente, Eureka! As peças do quebra-cabeça se formam, você fala, agora entendi, eu sei o que está acontecendo, então é fundamental isso. Sim, né? É fundamental você pegar, é o que eu falo, eu sempre falei isso, conhecimento não ocupa espaço, então assim, pega toda a informação que você puder na sua vida de tudo. E aí um dia você vai usar essa informação para alguma coisa. Algum momento da sua vida você vai usar. Né? E não fica pensando, mas isso eu vou esquecer, vai estar perdido. No momento certo, na hora que você precisar... Não, vocês têm amígdala. A amígdala, ela vai ser guardada lá, entendeu? Então vamos entrar na parte da ciência agora. Vamos entender como que a ciência vê... Porque assim, a gente sabe que a ciência acha que isso é tudo uma fantasia e tal, né? Então, como a ciência acha da experiência quase-morte? Começa aí. Vamos pegar os principais relatos, né, que as pessoas têm e vamos ver qual que é a visão da ciência, como que ela explica certos casos, né? Por exemplo, quando a pessoa ela vê o túnel, né? Eu estou vendo um túnel, tudo escuro e eu estou vendo uma luz. O que ela, né? Como que a ciência explica isso? Quando o cérebro entra em hipóxia, quer dizer, falta oxigênio, ele começa a se desligar, perder as funções dele. E uma das primeiras funções que perde é a visão periférica. Então a ciência explica esse túnel justamente por isso. Está tudo escuro dos lados, então a pessoa só vê um túnel mesmo. E no final tem uma luz, porque o cérebro está lutando, ele está perdendo a sua função, ele não está conseguindo mais enxergar direito, ele está brigando para conseguir enxergar alguma coisa. Por isso que ele enxerga uma luz no final do túnel. Né? Outra coisa que existe de relato é que a pessoa que entra num processo de experiência quase-morte, a consciência dela se desloca, ela perde essa referência física e ela está em outro local. Né? Como que a ciência explica isso? Dentro do nosso cérebro existe um localzinho, é como se fosse o nosso GPS, onde te dá a exata noção, a consciência da localização espacial que você tem. Mas por conta mesmo dessa falta de oxigenação, desse problema que vai estar acontecendo, né, por conta de um acidente, de uma cirurgia, essa função de GPS interna se perde. Onde fica essa função? É na junção temporoparietal. Isso, tá? Então, nesse local é que tem essa deficiência. É o responsável por esse GPS interno. Então, ele se perde. Deixa eu falar um negócio aqui, te atrapalhando já. É assim, ó, a gente tem noção de espaço, de tempo e de local, tá? Então, nessa junção tempo-parietal, ele que mantém a gente
né, ele fala no GPS, mas ele que mantém o seu espaço como você tá aqui no físico, você é palpável. Então, o que eles falam? Que quando você vai perdendo essa oxigenação, você vai perdendo essa noção, né? Um exemplo que eu gosto de usar assim para isso, o gato, né? O gato, por que gato cai de pé? Por causa disso. Porque nessa noção de espaço que ele tem na junção tempo-parietal. Entendeu? Então ele vira, ele sabe que se ele tá caindo de costa, ele sabe o espaço dele, vira e cai. Entendeu? E a ciência fala que a gente tem esse GPS, todo mundo tem, né? Quando você vai cair, você vai pôr a mão. Então é um espaço que você tem. Quando você começa a perder a oxigenação, você perde essa noção. Entende? Então, poderíamos dizer que começa a ter uma contaminação bioquímica do seu corpo. Entende? É uma toxicidade que o seu corpo começa a ter e você vai perdendo essa noção. Por isso que eles já falam que quando a pessoa está em processo quase mortem, é função bioquímica do organismo, né? Que vai intoxicar o seu organismo, por isso que vem essas experiências também. Isso, e aí por isso que ela acha que ela está numa outra consciência, ela está se manifestando em um outro, não está mais no corpo físico. Mas é ilusão, é toxicidade. Outra experiência que é muito comum as pessoas dizerem é que elas sentem uma paz enorme, um bem-estar. Se ela estava toda estrupiada lá por conta de um acidente, machucou, quebrou perna, fraturas múltiplas, ela está sentindo muita dor e tal. Quando ela está numa experiência quase morte, ela não sente mais dor. Ela tem uma sensação de bem-estar enorme, né? De ter uma paz muito grande e ter um amor incondicional por ela. Então, quem ela encontra, né? Ela sente esse amor vindo das pessoas muito grande. E como que isso é explicado, Fernanda? Endorfina, serotonina, seu organismo começa a liberar. Então, por isso você sente essa paz. Não tem nada a ver com o plano astral. Isso que é um cientista explica, né? É bem assim. Ele tem muita essa visão mesmo, né? De que não existe nada que não seja o seu próprio cérebro. Porque seu tudo é justificado. Exato. Tudo é justificado, né? Agora me justifica aqui. Tá, você tem o GPS, o gato vira para cair de pé. Agora você vai falar que a torrada tem GPS? Isso é a lei de Murphy. Porque vai cair. Olha, o cientista falando. Quem disse que não é alguém que tá te sacaneando e vira torrada? É um fantasminha. Um fantasminha que fala, ó lá, aqui, ó, um gnomo, então. Tudo pode existir nesse mundo. Claro que a ciência, ela não consegue explicar tudo. E ela não tem como provar também que tudo isso é assim, ou provar que o lado espiritualista está dizendo aquilo. Ele também, por isso que ele, como a ciência, ela quer provar tudo, a gente não tem ainda mecanismos, técnicas, instrumentação para que essas provas aconteçam. Mas eu acredito que um dia vai ter, sabe? Um dia vai ter. Então, existem tantas outras explicações que a ciência vai contra-argumentando, né? Ou vai querendo explicar sobre o ponto de vista dela do que acontece. E isso não é ruim. Não. Eu não acho isso ruim. Então você, esses cientistas, não. Porque isso faz a gente aprofundar no estudo. Entendeu? Faz, é científico, beleza, mas vamos ver o outro lado. Tem coisas que a gente... Mas e isso? E aquilo? Então, isso fortifica o nosso estudo nos casos, eu acho. Quer ver um outro caso? No filme, o menino, que nem eu falei, ele vê a mãe ligando para um monte de gente, o pai... Aí, no filme mesmo, o pai vai em busca de explicação de por que isso está acontecendo com o filho dele. E ele vai falar com uma psicóloga, né, numa universidade. Aí, ela tem uma visão científica, ela fala, mas a sua esposa não liga para as pessoas quando alguém está precisando para pedir oração também? E o senhor também não fica revoltado com algumas coisas? O senhor também não discute com Deus quando acontece? Então, o que ela está querendo dizer? Que o menino, ele guardou algumas informações das experiências que ele teve na vida e ele formou uma memória daquilo. E está projetando essa memória agora. Exatamente. Tem um caso de um médico, neurocirurgião.
é alguma coisa relacionada com isso. Depois eu vou deixar o nome dele aqui, que é um caso clássico, que ele teve uma meningite, se não me engano, bacteriana, que afetou toda a parte do córtex dele, toda a parte que dá essa ideia de consciência para o ser, né? Ele teve a experiência quase morte, ele teve várias situações, muitas do que a gente já falou, ele vivenciou também. E ele, por ser um neurocientista também, né, uma pessoa relacionada com a área científica e relacionada com o cérebro, a partir dessa experiência, ele já mudou totalmente a visão dele, desse lado tão científico. Embora os seus colegas, os seus pares, tentem explicar o que aconteceu. Na verdade, não é que o cérebro dele está totalmente desligado. Não é bem assim. Sabe, tinha partes que ainda estavam funcionando e que fez com que ele tivesse todas essas experiências. Tudo que ele viveu, na verdade, as lembranças que ele teve não foi na experiência quase-morte. Foi naquele momento que ele estava voltando, né, assim, o corpo físico dele estava saindo desse processo. E aí, naquele instante, veio um monte de informação. Quer dizer, a ciência sempre vai buscar uma explicação. Sim. Embora essa pessoa que teve essa experiência seja também da área científica, da área médica, a experiência vivencial dele não diz, ele não consegue explicar pelo lado da ciência o que ele viveu, né? Então, tem tudo isso. De novo, a gente não está querendo dizer se está certo, se está errado. Embora que você tem que pensar desse jeito ou daquele jeito, não é isso. A gente vem até num tom até de brincadeira, tudo, é que as evidências são tão grandes que é difícil a gente duvidar que isso possa ter acontecido. Você fala assim, foi só a Fernanda que viveu isso. Eu vou falar, bom, ela é minha amiga, eu conheço ela, tal, vou dar um voto de confiança, mas foi só ela que viveu isso? Como que eu posso garantir, né? Será que ela não está alucinando? Ela é minha amiga, mas será que ela não está viajando na maionese? Né? Agora, quando você pega muita gente que passou por isso, é difícil a gente dizer que não tem um fundo de verdade naquilo, né? Ou então, se você não acha que é uma verdade, não tem uma pulguinha para você pensar, peraí, é muita gente. Exato. É muita gente alucinando junto, no mesma alucinação. Eu acho, Fê, que a gente já pode encaminhar para a nossa conclusão, sabe? E eu queria concluir esse episódio falando de como que é a vida dessas pessoas depois que passa pela experiência. Independente da explicação espiritualista, científica que a gente dá. Mas o relato das pessoas que passam por isso, para a grande maioria, é de uma visão muito diferente do que ela tinha. Muitas pessoas relatam que elas deixam de ter medo da morte. Faz sentido isso, não é? Faz. Porque se ela viveu uma experiência quase morte, ela estava com um pezinho lá, né? E ela conseguiu retornar, ela viu que existe algo mais além dessa vida física. E se ela viu pessoas que já morreram e que contaram coisas para ela, que depois ela pôde constatar, depois que ela retorna da experiência, e que isso para ela foi uma prova, então ela sabe intimamente que a vida continua. E também assim, a gente está falando assim desse filme, né? O Céu é de Verdade. E também eu lembrei agora aqui o Nosso Lar. Também. O filme Nosso Lar, que nem a gente tá falando de quem tá aqui, que vai pra lá e volta pra cá. E quem tá lá? Uhum. Né? Quem não assistiu Nosso Lar também é legal assistir. Também. Muito legal assistir. Eu gostei do 1. Adorei o 1. Né? O 2 não gostei muito não, vou ser sincera aqui. E, assim, as pessoas que retornam numa experiência dessa, elas começam a ter um propósito de vida muito diferente. Sim. Se a pessoa era muito materialista, preocupada com carro, status, emprego melhor, dinheiro, a maioria, tá? Não são todos, passa a ter um propósito diferente de vida. Ela começa a enxergar outros valores que antes ela não dava tanta importância, né? Então, em geral, a pessoa que passa por uma experiência quase morte, ela tem uma vida
muito mais serena, muito mais Com propósito. com propósito, né? E isso para ela é fantástico, Sim. né? Isso é fantástico. São todas as experiências quase morte que têm esse efeito? Não. Isso é interessante da gente falar. Isso é ótimo falar, porque vai que... Assim, a maioria dos vídeos que a gente vê, dos relatos que a gente conta, é sempre nessa linha. Foi fantástico, uma experiência de muita paz, eu voltei com uma visão diferente sobre a vida, eu dou mais valor para os relacionamentos, eu entendo mais sobre esse amor incondicional, eu quero ajudar as pessoas, as pessoas são mais altruístas depois de uma experiência dessa. Mas tem algumas pessoas, uma minoria, que a experiência não é tão boa assim. Ela se sente muito solitária, ela vai para os locais, parece que é um inferno, né? Encontra com seres meio esquisitos. É o que você né? falou no começo, né? Eu acho assim, a sua experiência vai conforme a sua vibração. Exato. Né? Então, por exemplo, o que eu acho que tem que deixar como conclusão aqui. Não estou pedindo para ninguém ter experiência quase morte. Mas aumente sua vibração. Seja uma pessoa positiva. Seja uma pessoa que tenha propósito de vida. Sabe? Então, que nem a gente fala aqui, a gente está trazendo uma informação para vocês. Então, essa informação coube a você, alguma coisa cabe em você. Pelo menos que eu falo para você, tenha propósito de vida. De tudo que a gente falou aqui, tenha um propósito de vida. Faça o bem para outra pessoa. Sabe? Não fica aí querendo se dar bem em cima dos outros. Não. Porque assim, tudo depende da sua vibração. Até pro dia a dia. A gente fala até pro dia a dia. Por exemplo, se você acorda com uma vibração boa, hoje eu tô bem, tô feliz, as coisas positivas vão acontecer. Quando você acorda assim, nossa, eu não tô legal, não tô bem, que se dane o mundo, se dane tudo, vai acontecer coisas ruins. Entende? Então assim, é isso que a gente quer falar pra vocês. Assista o filme. O Céu é de Verdade. Depois vocês deixam aqui na descrição pra gente, nos seus comentários, o que você achou, o que acrescentou pra você, porque também no filme tá falando tanto da experiência quase morte, fala de fé, fala de amor, fala de família, fala de milagre, fala de muita coisa que serve pra todo mundo a todo momento da vida, tanto nessa vida quanto na outra. Certo? Certo. Pessoal, a gente vai se despedindo aqui, mas fica até o final, ainda não terminou o episódio, porque eu vou trazer as estatísticas que são muito interessantes. A gente não vai ficar falando aqui, Sim. Mas a gente vai dar continuidade ao vídeo, vocês vão ver... Né, as estatísticas de quem teve experiência quase morte, da pessoa que viu o túnel, quantas foram... Então, assim, você vai ver que é muita coisa. É muito interessante e deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Só para vocês continuarem assistindo até o final para saber dessa estatística. Fê, você sabia que a maioria, 75% das pessoas que passam por experiência quase morte e tem um cônjuge, está num relacionamento, casamento, uma relação, uma união estável, se separam, se divorciam? Nossa, por quê? Justamente porque a visão de mundo dela muda tanto de valores, de tudo, que é difícil você reconciliar essa pessoa dentro de uma sociedade, dentro do núcleo familiar que ela já tinha. Olha que dado interessante. E pouca gente destaca isso. Não tô querendo dizer o lado negativo, não quero puxar isso, né? Mas é interessante a gente ter essa informação porque a gente tem que ter uma mente aberta mesmo. De repente, isso pode acontecer com a gente, ou com o nosso parceiro, com nossa parceira, e a gente tem que entender que essa experiência, para o bem ou para o mal, muda muito a vida. É radical a mudança que ocorre com a pessoa, né? E se a gente não está atento a isso e não tem essa flexibilidade para acolher o outro após uma experiência dessa, a gente não consegue ter um relacionamento saudável. Né? Não pode ser que aconteceu da pessoa não entender o processo e separar. Tá. Eu achei outra coisa. É um ajustamento mesmo dessa pessoa para uma nova, para sua antiga vida,
mas com uma nova informação, perspectiva, com uma novos valores. E isso abala muito, né? A própria pessoa e abala também as pessoas que estão à sua volta. Mas não precisa ter experiência quase morte para isso, não. Não é muita gente aí que está começando a evoluir, melhorando. Quem não acompanha, não tem jeito. Então, pessoal, fiquem mais um pouquinho só, que vai ser muito interessante, tá bom? Então, segue aí para vocês as estatísticas. E a gente se vê daqui 15 dias no próximo episódio. Até mais. Tchau, gente. Estatísticas sobre EQM. Experiência quase morte. Uma visão científica e atual dos principais dados sobre experiências quase morte. Dados baseados em estudos científicos e pesquisas internacionais. Prevalência de EQM na população geral. Pesquisas internacionais apontam que de 4% a 10% da população mundial já teve uma EQM. Estados Unidos, 4 a 5%. Mundial, 10%. Criticamente enfermos, até 17%. EQM em sobreviventes de parada cardíaca. 18% dos pacientes reanimados após parada cardíaca relataram alguma EQM. 12% tiveram EQM profunda com todos os elementos clássicos. Características mais relatadas da EQM. Segundo o Dr. Bruce Greyson, um dos maiores especialistas mundiais em EQM, os elementos mais frequentemente relatados são: sensação de paz, 80% dos casos; estar fora do corpo, 75% dos casos; luz brilhante, 70% dos casos; encontro com seres ou parentes, mais de 50%; revisão da vida, 25 a 30% dos casos. Impacto da EQM na vida das pessoas. Segundo Yancey e grandes estudos, após uma EQM, ocorrem mudanças profundas na vida das pessoas. 80% perdem completamente o medo da morte. 75% tornam-se mais altruístas e preocupados com o próximo. 75% enfrentam crises conjugais ou divórcio após a experiência. Impacto existencial. Mudança radical de valores, propósito e relações interpessoais com nova perspectiva sobre a vida e a morte.